Fala, galerinha barulhenta do meu coração. Estou com muita saudade de vocês, mas é ótimo ter vocês aqui comigo para mais uma aula de geografia. Hoje o nosso tema são as comunidades tradicionais. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu tenho um recadinho importante. Então, olha só, fica aí, não vai embora, que tem muita coisa ainda para a gente aprender hoje, tá? Recadinhos do coração para a nossa aula de geografia. Então, essa aula é correspondente à semana do dia 13, ou seja, a segunda-feira, onde a gente também terá a nossa live às 11h10 da manhã. Outra coisa importante é que vocês vão encontrar essa aula também no livro de vocês, mas claro que aqui tem um resuminho e a minha explicação. No livro, vocês vão encontrar entre as páginas 108 e as páginas 117, onde também eu vou deixar lá no PDF exercícios para vocês fazerem, tá? Vou marcar aí os exercícios da página 116 e 115 para que vocês façam. Bom, outra coisa importante é que, além desse vídeo, você tem, então, a live e o PDF que vocês vão receber ou pela coordenação ou com acesso à plataforma Eleva. O objetivo principal da nossa aula de hoje é que a gente consiga, entender os conceitos de comunidades tradicionais, compreender a importância das comunidades tradicionais e identificar as heranças culturais que elas deixaram para a gente ao longo dos anos, além de identificar no contexto político, social e econômico as comunidades tradicionais que estão aqui, ao nosso redor, no nosso dia a dia, que sequer a gente tem noção de que existem. Então, olha só, a nossa aula de hoje fala sobre as comunidades tradicionais e ela vai começar agora. Então, preste atenção aqui em mim, ó. Não dorme não. Aula referente ao capítulo 6 do seu livro didático, que fala sobre as comunidades tradicionais. Subtítulo: Tipos de comunidades tradicionais. Então, a gente vai começar a entender os principais objetivos, quais são as principais comunidades que existem, os órgãos que tomam conta para que não haja extinção desses tipos de comunidade, tá? Então, fica aqui comigo que agora sim vem a nossa aula. É um prazer ter você aqui de novo. O que são as comunidades tradicionais? São os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tal, que possuem suas próprias organizações sociais, que ocupam seus territórios e usam os recursos naturais da forma mais sustentável possível. São aqueles grupos que também mantêm a sua condição cultural, a sua etnia, a sua sociedade, a sua religiosidade da forma como receberam há milhões de anos atrás pelos seus antecedentes. Ou seja, eu estou falando daquele grupo de pessoas que mantém a sua cultura através dos anos. O termo comunidades tradicionais vem através do Decreto 6.040 de 2007. Esse decreto estabelece um responsável, uma responsabilidade pelas políticas nacionais e desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais. Ou seja, é o decreto que diz que realmente existem essas comunidades e a forma que elas foram criadas deve ser mantida. Então, a gente está falando de um decreto que vem dar o respaldo legal à existência dessas comunidades tradicionais. Olha, um detalhe muito importante que você não pode esquecer é que no Brasil a gente vai ter 3 comunidades tradicionais realmente representadas. Nós temos as comunidades indígenas, os quilombolas e os caiçaras. Quando a gente fala de lei, os caiçaras eles não têm uma lei específica de proteção à sua existência, ao seu território, ao seu modo de vida. Mas a gente vai falar ainda sobre isso durante o decorrer da aula. Fica aí, não vai embora não. Se surgir alguma dúvida, para o vídeo, volta e assiste de novo. Se continuar com dúvida, eu vou esperar vocês na nossa live de segunda-feira. Não esquece, hein? Bom, então vamos lá.
Tipos de comunidades indígenas. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os indígenas do território brasileiro. Esses povos nativos do nosso país têm origem naturalmente desconhecida. Porém, alguns autores dizem que eles têm sua origem lá na Ásia, na Mongólia, que durante o período em que a Terra tinha um único continente, que era Pangeia, esse povo veio caminhando e conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro. Então, alguns autores dizem que temos origem, sim, asiática. Cada povo indígena possui sua própria característica e a sua visão diferenciada do mundo hoje. Tanto que, quando a gente fala em Brasil, a gente vai encontrar mais de 270 línguas diferentes quando a gente fala de línguas indígenas, além de 350 diferentes etnias. Bom, todo esse povo foi perseguido, massacrado, torturado, escravizado durante os séculos XVI até o século XIX. Isso não quer dizer que hoje tenha mudado muita coisa aqui no século XXI. O que acontece é que no século XXI a gente tem pouco ou quase nenhum desses povos. Então, a sua preservação, culturalmente falando, ela é necessária para manter a história do nosso país. Esses conflitos foram caracterizados, num primeiro momento, pelo processo de escravidão, do qual o índio se recusava a ser escravo dos portugueses e aí cometia suicídio ou entrava em guerra com os portugueses e várias outras coisas. Então, esses povos eles vão sendo devastados aos poucos, primeiro pelo processo de escravidão. No segundo momento, eles vão ser também devastados pelo que a gente conhece como concentração fundiária. As terras desse povo, ela é muito bem vista pela população que quer concentrar terras, ou seja, estou falando dos grandes latifundiários, os grandes fazendeiros que ficam de olho nas terras indígenas para ali produzir agricultura e pecuária, ganhar muito dinheiro com essa produção e aumentar cada vez mais o seu território, independente se são em terras indígenas ou não. Mas, como proteção a esse povo, foi criado o que a gente conhece como FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1967 durante o governo militar e tinha aí entre os seus principais objetivos manter a estrutura e administração das terras, indígenas pelo Brasil. Bom, alguns dos maiores problemas hoje da civilização indígena são justamente a falta de conscientização sobre a preservação da sua cultura, das suas terras, das suas leis, das suas línguas, entre várias outras coisas. Mas, claro que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto. A FUNAI, ela foi criada em dezembro de 1967 pela Lei 5.371, que durante o governo militar, dizia que a gente ia ter uma reforma na estrutura administrativa do país e assim a gente ia conseguir dividir melhor a organização das terras indígenas, além de talvez uma reforma agrária, além das terras quilombolas e várias outras coisas. Bom, a FUNAI é um órgão em prol dos indígenas, o órgão oficial do Brasil como representante desse povo, tá? Ele é responsável por garantir a proteção dos direitos e também coordenar e fiscalizar as terras e a demarcação de terras indígenas. Além disso tudo, a gente tem a responsabilidade de manter os processos educativos, comunitários tradicionais, a sociocultura e controlar os impactos ambientais do qual essas populações indígenas possam causar nas nossas matas. Então, para ter esse controle, para ter o respeito ao meio ambiente, o respeito a esses povos, foi criada então a Fundação Nacional do Índio. Não deixem de lembrar e não esqueçam, por favor, que o povo indígena é um dos mais antigos do território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o Brasil já era habitado por esses povos indígenas, que hoje representam bem pouco da maior parte da população brasileira que já é mestiça.
É muito importante para a gente observar tudo que a gente está falando. Por isso, a gente tem um mapa aqui que demonstra as terras indígenas espalhadas pelo Brasil, mais ou menos no ano de 2012, 2013, por aí. Esse mapa tem umas porções em vermelho. Essas áreas em vermelho são as terras indígenas demarcadas dentro do território brasileiro. Quando a gente olha, a gente consegue observar que a maior concentração está na região norte do Brasil, naquela área em que a gente tem a floresta amazônica, o estado do Pará, Tocantins, Amapá, Acre e assim sucessivamente. Lembra que a gente falou de regiões e que a região norte é a maior região em extensão territorial do Brasil? Por ter toda essa extensão territorial e por ter uma grande floresta, é quase que claro que a maior população indígena estaria morando nessas regiões. Além de tudo, não dá para observar direito, mas a gente tem que entender que também há uma grande concentração indígena na região nordeste do Brasil. Por exemplo, se você for a um estado chamado Paraíba, lá você consegue ir à praia, que são aí banhadas também por rios e que comunidades inteiras indígenas moram a esse redor. Ah, professora, meu Deus, eu posso fazer visita a esses povos indígenas? Claro que você pode fazer visita, mas tem um horário direitinho que você pode visitar. E não é assim chegar e dizer, ah, eu estou entrando, estou aqui, eu quero visitar vocês. Tem que falar com guia, tem que falar que vai, tem que ter alguém ali da tribo que te leve para conhecer, porque senão você vai ser considerado um invasor, tá? Então tem que prestar muita atenção. Você pode vigiar, não é verdade? Você pode visitar, mas não é assim a qualquer momento. Um outro detalhe muito importante é que no Brasil a gente tem uma das maiores ilhas fluviais do mundo, ou melhor, a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é uma grande reserva indígena dentro de um rio, ou seja, nessa comunidade, por ser uma unidade de conservação integral, a população, ou seja, você, nós, turistas, não vamos poder entrar, mas a gente sabe que existe, a gente pode lutar para preservar toda essa força e toda essa história do nosso país. As denominações das terras indígenas no Brasil correspondem a 4 diferentes. A gente tem as terras tradicionais, que são aquelas tratadas pela Constituição de 1988, no artigo 231, que diz que as terras que estão sendo habitadas por indígenas desde os tempos remotos, ou seja, desde as suas origens, desde sempre, e o órgão responsável por reconhecer esse fato. Ou seja, as terras são pertencente aos indígenas porque eles moram ali desde sempre. As reservas indígenas são aquelas terras cedidas por proprietários ou aquelas adquiridas pela União, que é o governo federal. O governo compra essas terras ou elas são doadas para esse povo. O importante de se destacar também é o seguinte: essas terras não são apenas dos povos, mas também fazem parte do patrimônio da União, apesar de serem diferentes da do primeiro caso, ou seja, elas fazem parte de uma área de proteção ambiental, de uma área de proteção econômica, política dentro do território brasileiro. Temos também as terras dominias. Essas terras dominias são aquelas adquiridas com direito de posse das comunidades, por forma de direito civil brasileiro. Ou seja, entendam o seguinte: a gente está falando de terras adquiridas por compra ou por doação. Essas terras foram compradas e depois talvez doadas para esses povos. E também temos as terras interditadas. Também temos as terras interditadas. Essas terras são aquelas restritas pela FUNAI, aquela que tem proteção de comunidade isolada e impedindo o trânsito de terceiros em áreas, ou seja, eu estou falando dessas terras em que é proibido a visitação dos povos indígenas. Lembra que no slide acima eu falei sobre a Ilha do Bananal? Então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Não significa que não vai entrar ninguém, mas que
o acesso é restrito e que principalmente ali quem pode entrar, ter contato com esse povo são os trabalhadores da FUNAI, até para não levar doenças do povo da cidade para essa população que está isolada, para não levar interferir na cultura, na linguagem, na forma de se expressar e tudo mais. Quando a gente fala de terras indígenas, é de extrema importância também falar sobre a biopirataria. E a biopirataria é aquela exploração, a manipulação, a transferência entre países de diferentes formas de espécies de seres vivos com finalidade comercial. Ou seja, eu estou falando daqueles pequenos animais ou dos grandes também e da vegetação que é roubada, é retirada, levada de forma ilegal para outras partes do mundo e lá vendidas. Pela grande extensão territorial da nossa floresta amazônica, essa é a região do Brasil que mais ocorre a biopirataria, seja de animais ou de vegetais. É muito importante lembrar da maior pirataria da história do Brasil, que foi a pirataria das seringueiras. O Brasil era um país muito importante, um país que ganhava muito dinheiro com a borracha, já que a seringueira é algo natural do nosso território, é algo natural da nossa floresta amazônica. E um cara chamado Henry foi lá e levou quase ou mais de 70 mil sementes para outras regiões do mundo e vendeu. Significa que depois de um tempo, quando essas árvores cresceram, o Brasil perdeu praticamente quase todos os seus compradores de borracha, porque agora não era mais só o Brasil que produzia aquilo que o mundo inteiro queria. Você tinha vários outros países, você tinha uma concorrência enorme. Então, o preço da borracha despencou, foi lá para baixo. Lembra que é importante a gente visualizar tudo o que a gente está falando? Na imagem, a gente tem, então, no primeiro lugar, o ontem, que foi a biopirataria das seringueiras. E a gente diz que a seringueira sangra, né? Dá esses recortes aí, esses talhos no caule aí da planta e ela vai chorar, né? O látex, que lá na frente vai virar a borracha. E o hoje, com a biopirataria das jararacas. A jararaca é um dos animais mais traficados pelo mundo, tá? Que sai aí da nossa floresta. Por quê? Do veneno da jararaca são feitos remédios para controlar a pressão arterial. E por isso o interesse tão grande por essa espécie animal dentro do território brasileiro. Continuando com os tipos de comunidades tradicionais, é importante a gente falar sobre os quilombolas, que hoje são representados pelos descendentes africanos que foram escravizados no nosso país. Muito das terras desses quilombolas, né, desses quilombos, foram doadas ou compradas pelos quilombolas após a abolição da escravatura. Hoje, os principais problemas ou as principais demandas dessa população é justamente a regularização das suas terras, dizer que eles são donos daqueles territórios, que eles moram ali e que isso pertence a quilombolas, a comunidade quilombola num todo, que tem aí a sua missão cultural, a sua missão étnica, a sua missão espiritual dentro daquele lugar. Também é de demanda deles a criação de uma infraestrutura relacionada ao saneamento básico, né? Ao esgoto, à água encanada, à rede elétrica, a criação de postos de saúde, a criação de escolas, o aumento, então, do acesso das telecomunicações através da internet, do telefone, que isso tudo vai vir com a fiação. Por quê? Porque a maior parte dos quilombolas moram em terras em que muitas vezes não há nem energia elétrica. A população vive, sim, à luz de velas ou com aqueles ornamentos antigos, né, que eram utilizados para iluminação. Outra coisa de extrema importância quando a gente fala dos quilombolas é lembrar do projeto Quilombola das Américas. Esse projeto ele está na maioria dos países latino-americanos e compartilha as características de formação muito semelhantes a respeito da trajetória social e cultural desses povos. Ou seja, a gente está falando de uma organização
que visa valorizar as comunidades quilombolas, que visa diminuir a discriminação, né, a discriminação sofrida por esses povos e manter a estrutura cultural e social deles, através de mostras culturais, através da venda do artesanato, através de música, através daquilo que vai chamar a atenção do povo ao redor para a importância cultural dessas populações. Então, dá uma olhadinha nesse mapa aí que mostra as comunidades quilombolas pelo Brasil. Observem que a maior parte dessas comunidades quilombolas estão aí, ó, no estado do Maranhão e também no estado da Bahia, que são essas regiões do verde bem mais escuro. Quanto mais escuro é o verde desse mapa, maior é a concentração de quilombos, né, ou de povos quilombolas dentro dessa região. Ao lado, a gente tem uma foto, uma imagem de uma dessas casas dos quilombos. Percebam que são casas de madeira, com um telhado de folhagem. Muitas vezes elas podem ser de barro. Não há nenhuma condição, então, de saúde pública para essa população. Isso faz com que eles fiquem mais doentes, estejam mais aí, né, favoráveis, então, a doenças como dor de barriga, a gripe, tuberculose, várias outras doenças que poderiam ser evitadas com o mínimo de infraestrutura colocado nesses lugares. Bom, até aqui tudo bem? Tá conseguindo entender? Tá conseguindo aí pegar as minhas dicas e entender o que eu tô falando sobre a matéria de hoje? Se não conseguiu entender, dá um pause, volta ao vídeo e assiste de novo. Você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser, tá? Ah, e outro detalhe. Se mesmo assim não entender, eu te espero na live de segunda-feira. Então, faça os exercícios para a gente poder conversar sobre o assunto, tá? Ah, um outro detalhe muito importante, olha só. Dorme não, hein? Os povos caiçaras também fazem parte da comunidade tradicional brasileira. Esses povos são aqueles de cultura litorânea, que ficam ali pertinho, então, do Oceano Atlântico e que apresentam uma ligação bem direta entre homem e recurso natural. Esses povos, ele tem como principal atividade a pesca e também a agricultura de subsistência, ou seja, para a existência dele e da família. O que sobrar, se um dia sobrar, é aquilo que vai ser vendido nas feirinhas mais próximas a essa comunidade. A maior parte desses povos caiçaras estão localizados no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Outra coisa importante é que não existe nenhuma lei específica que protejam as terras, o modo de vida, a cultura dos povos caiçara. Caiçara em Tupi-Guarani quer dizer galho, pau, mato, enquanto armadilha, várias outras coisas. Ou seja, o modo de vida caiçara significa aquele modo de sobrevivência, a vida sobreviver dentro da floresta, através de recursos rústicos. Também é importante ressaltar a integração dessa comunidade com a sociedade industrial, já que o modo de consumo coletivo vem mudando o modo de vida da população caiçara. Ou seja, a gente está falando que as cidades, né, a proximidade dos povos caiçaras com as cidades, com os centros industriais, está fazendo a transformação desse povo, a transformação da cultura de antes, cultura de pesca, né, do extrativismo ali vegetal, animal, da cultura de subsistência para a cultura da cidade, para essa cultura de consumismo, comprar muito mais do que você precisa, fazer os estoques, né, dentro de casa. Esses caiçaras, eles também são conhecidos como população ribeirinha, tá? Aquela população que vive ali nas casas de pau a pique, naquelas casas de madeiras que ficam dentro dos manguezais, por exemplo, tá? Também são comuns dentro da região da floresta amazônica, dentro ali daquela área em que a gente tem
a vegetação de várzea, que é aquela vegetação que fica alagada de vez em quando. E essa população ela constrói a casa lá no alto, bem lá no alto, para que quando a água suba não invada a casa. Mas mesmo assim a água entra e muitas vezes eles têm que andar agachados porque eles vão subindo o solo dessa casa, né, a madeira que forma ali o chão, e eles têm que andar agachados. É importante a gente compreender, né, o quanto as comunidades tradicionais são relevantes para a nossa tradição, para a nossa história, para a história do nosso país. Por isso, falar sobre esse assunto é importante para manter as tradições, para a gente lembrar a história e não esquecer que esse povo viveu e nos ajudou na economia, na política, no crescimento, na saúde, na educação e várias outras coisas. É importante também a gente conseguir observar como a cultura deles se mistura com a nossa cultura. Várias linguagens, várias palavras, né? Elas vêm desses povos, ela vem misturada com aquilo que a gente fala no dia a dia, mas sequer percebe que não é de origem naturalmente, né, do português. Tem uma outra origem, tem uma outra forma de pensar e de falar sobre esse assunto. Também é importante a gente reconhecer, né, como o nosso país ou o que o nosso país deve fazer para preservar a história dessa população, para preservar a sua cultura, para preservar a sua etnia, o seu espaço e suas terras. E por isso é importante a gente falar sobre a concentração fundiária. São essas pessoas que se tornam dono daquilo que não é deles e acabam muitas vezes expulsando essas comunidades tradicionais do seu lugar de origem. Imagina você, do dia para a noite, alguém chegar e te expulsar da sua casa e você ter que começar tudo do zero, de novo, em outro lugar que você não conhece, você não ter mais o seu teto, a sua casa, o seu lar pertinho de você. É isso que essas comunidades vivem quando elas são invadidas, quando elas são retiradas do seu território ali, do seu espaço natural. Então fica aqui o pensamento para que a gente entenda que as novas gerações ela deve preservar, ela deve compreender e ela deve ajudar na preservação da cultura dessas comunidades tradicionais. Então, chegamos ao final da nossa aula e eu quero saber se você entendeu tudinho. Se você vai conseguir fazer os exercícios que eu deixei lá em PDF no portal Eleva ou que você recebeu aí pela coordenação da escola. Lembra que se você sentir alguma dificuldade, é só falar comigo durante a nossa live lá no Instagram. Ah, um detalhe muito importante, você também pode me deixar uma mensagem. Me manda um direct, me manda uma mensagem lá no Instagram que assim que eu puder eu respondo. Então pode vir tirar suas dúvidas sem vergonha nenhuma. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Ó, tô morrendo de saudade também. Beijo e a gente se vê por aí.